dos astronautas antigos é uma das mais polêmicas porque traz uma nova visão sobre nossa história. Ela apresenta uma perspectiva interessante e razoável, tornando-se uma ferramenta significativa para aqueles que questionam o passado, aprendem no presente para moldar seu futuro. Um dos pontos mais marcantes aconteceu em dezembro de 1903 na Carolina do Norte. Foi quando os irmãos Wright, que dedicaram quase todo o seu tempo de vida, conseguiram colocar no ar sua aeronave experimental. No entanto, o sucesso dessa empreitada não se limitaria à realização de um sonho, porque o conjunto da obra se converteu em um trunfo para a humanidade. Eles demonstraram que tanto a capacidade dos humanos voarem quanto as tecnologias avançadas estavam presentes nas mais diversas e diferentes civilizações, e foram registradas em documentos por povos muito, mas muito antigos. Esses documentos contam e recontam as experiências com as poderosas naves voadoras, isto é, tratam sobre a tecnologia e a capacidade de voar na antiguidade. E como os nossos antepassados conquistaram as águas, talvez também conquistaram o ar e quem sabe o espaço. Mas será que alguns desses mitos antigos possuem elementos ou alguma base na realidade? E isso nos leva aos teóricos dos antigos astronautas, uma frente que cresce a cada dia, uma vez que trazem elementos importantes como descrições detalhadas de artefatos incomuns fora do seu tempo e lugar. E esses estranhos objetos apresentam uma possibilidade atraente, uma vez que apontam para uma espécie de gênesis anterior, batendo de frente com as teorias comumente aceitas. Então, a pergunta correta é: se os povos antigos conseguiram voar, é possível que fossem muito mais avançados tecnologicamente do que acreditamos, porém não receberam os devidos créditos por isso? Para responder a essa pergunta, precisamos ir, evidentemente, ao Antigo Egito, onde estão algumas das mais intrigantes evidências. E no Templo de Sete podemos ver o quanto as antigas civilizações já estavam familiarizadas com os princípios por trás dos voos mais pesados. A estrutura que você vê foi descoberta em 1848. Naquele momento, os arqueólogos viram no teto do templo uma estranha série de hieróglifos e divulgaram as imagens por todo o planeta. E o mundo viu ao menos 3 máquinas com características modernas, incluindo um helicóptero, um zeppelin e algum tipo de embarcação semelhante a uma nave espacial ou um submarino. As imagens dos símbolos começaram a circular pela grande mídia, sem, no entanto, ter muita credibilidade. Isso porque, de tão extraordinárias, os céticos passaram a chamá-las de falsas, alegando ser uma estratégia sensacionalista. E eles estavam certos e errados, porque realmente era sensacional, e após pesquisas e análises, as investigações demonstraram que as imagens eram verdadeiras, chocando os egiptólogos e, ao mesmo tempo, os deixando extremamente intrigados. Diante disso, tentaram explicar, e o que de melhor encontraram foi que se tratava de um conjunto de símbolos estranhos e diferentes que foram esculpidos um em cima do outro. Uma prática comum no Antigo Egito, onde os hieróglifos são sobrescritos parcialmente e depois reutilizados, o que ficou conhecido como palimpsesto. Desta forma, se a imagem fosse a evidência razoável para evidenciar que uma vez há cerca de 3.000 anos havia tecnologia de voo, quem sabe até comparável à nossa, essa teoria da reutilização afastou essa ideia. No entanto, essa teoria caiu por terra quando um jornal árabe publicou fotos de símbolos parecidos, mas que estavam na parede de um templo em Karnak. E como as imagens são verdadeiras, a antiga hipótese do voo voltou a ganhar força. Somado a isso, descobriram um outro artefato intrigante. Se trata do pássaro de Saqqara, que deu mais munições aos defensores da teoria dos antigos astronautas. No entanto, para os céticos, esses artefatos são simples representações de uma ave, porque temos um rosto e um bico de pássaro. Por outro lado, os teóricos dos antigos astronautas defendem que seja a representação de um avião, porque os aspectos de sua construção são menos animalescos e mais mecanicistas. Por exemplo, poderíamos dizer que a cauda do pássaro é, na verdade, um leme. O bico é como as pontas de um avião e a leve descida das asas dá o aspecto de um planador. E se essa visão te parece mais razoável que a primeira, devemos perguntar: se houve tecnologia avançada na antiguidade, com certeza devem ter mais evidências. Ou só existe esse passarinho de madeira que os teóricos chamam de planador ou aeronave?
Isso nos leva à Índia Antiga, onde temos os textos védicos, considerados como os textos mais antigos do planeta. Eles descrevem cirurgicamente o que vocês que acompanham o Mundo Proibido conhecem muito bem, os Vimanas. Se tratam de aparelhos semelhantes a palácios ou carruagens voadoras, por isso suas representações ora aparecem puxados por cavalos ou cabras, ora pelo ar e muitos equipados com motores. A palavra Vimana é uma referência aos palácios dos deuses e que pouco a pouco passaram a ser chamados de palácios voadores, a fim de identificar qualquer tipo de objeto que voasse. De maneira geral, eram máquinas que supostamente foram usadas pelos deuses antigos, com as quais rasgavam o céu. E como você é seguidor inteligente do Mundo Proibido, terá o que quase nenhum canal disse até hoje. Nos documentos, os Vimanas atravessam grandes distâncias, mas não só pelo ar. Sim, também pela água, tanto em cima como embaixo da água e até viajando a outros planetas. Tudo isso nos textos antigos que você só fica sabendo aqui no Mundo Proibido. Mas se isso existiu, então deve ter alguma descrição detalhada, não? A resposta a essa pergunta é sim, porque encontramos no Vaimanika Shastra, descrevendo métodos de propulsão, uso do mercúrio, fala sobre o motor de vórtice e até metais dos quais foram construídos. Por outro lado, como sou chato e detalhista, preciso dizer que essas aeronaves voadoras estão em outros textos. Eles estão em uma versão abreviada do Ramayana, que aparece no Mahabharata como parte de seu estilo de escrita. Seria uma história dentro da história. Porém, o que poucos sabem é que o Ramayana é um livro totalmente separado. E lá temos um verdadeiro roteiro de Guerra nas Estrelas. Temos cidades perdidas, antigas máquinas voadoras, super-armas, luta entre o bem contra o mal e até super-heróis. São muitas as referências sobre naves voadoras, o que evidencia que essas máquinas realmente puderam existir. E foi por isso que muitos pesquisadores ponderaram que as conhecidas linhas de Nazca foram projetadas para que servissem de pistas de pouso, tanto para aviões antigos como para alguns naves extraterrestres. As linhas são geóglifos na areia no deserto de Nazca, no sul do Peru. Elas cobrem uma área imensa e podem ser apreciadas de cima. Algumas representam claramente formas de animais, como pássaros, aranhas e macacos. No entanto, seu verdadeiro propósito é desconhecido, porque grande parte são de linhas retas. Por isso é uma hipótese interessante que possam ter sido faixas para orientar as máquinas voadoras. Curiosamente, muitas linhas retas estão localizadas exatamente nos topos das colinas ou penhascos, novamente fortalecendo a ideia de uma orientação para a aterrissagem. Isso significa que a tecnologia usada nessa época foi bem mais avançada do que pensávamos. Todavia, as linhas de Nazca não são as únicas evidências que despertam nossa curiosidade e abrem bons debates sobre tecnologias antigas e, em especial, sobre voos. Para isso, vamos aos famosos artefatos milenares descobertos nas Américas Central e Sul, hoje conhecidos como os aviões de Tolima. Se trata de aviões feitos em ouro pela civilização de Quimbaya, que possuem características semelhantes às dos nossos aviões, porque tem uma lógica incrivelmente mecânica. São os chamados Opar, artefatos fora do tempo e do lugar, e são inexplicáveis. Muitos foram os interessados que construíram planadores com base nos desenhos específicos desses artefatos, a fim de demonstrar suas propriedades aerodinâmicas. Mas se os povos antigos registraram suas tecnologias pelo ar e pela água, será que temos algo sobre viagens fora do planeta? Sim, e isso nos leva ao arqueólogo mexicano Albert Luz Lulier, que em 1949 descobriu no Templo das Inscrições uma escada. Ela levava ao interior do templo e após 2 anos derrubando paredes, encontrou a tumba de Pacal, o Grande. Na tampa está esculpida a figura de um homem com trajes maias. Para os teóricos dos antigos astronautas, Pacal está pilotando uma suposta nave espacial, por isso foi batizado de o astronauta de Palenque. Ele manipula uma espécie de painel de controle com botões e alavancas. O círculo vermelho seria uma espécie de dispositivo no seu nariz, o que poderia ser uma referência a algum aparelho respiratório no espaço.
No círculo laranja estão os pés descansando sobre o que parece ser um par de pedais. Por fim, no círculo amarelo temos um lança-chamas ou restos de algum combustível. Curiosamente, embora Pakal fosse maia, sua morfologia era totalmente diferente. Aparentava ter uns 40, 50 anos de idade, media por volta de 1,75 m de altura, 20 centímetros a mais que a média de altura dos maias. Como possuía um avançado conhecimento astronômico, conhecia as órbitas de Marte, os movimentos da Terra e conseguia prever eclipses lunares, para muitos era um ser extraterrestre, ou seja, de fora da Terra. Dito isso, voltemos à pergunta original. Se os povos antigos conseguiram voar, é possível que fossem muito mais avançados tecnologicamente do que acreditamos e não receberam os devidos créditos por isso? Eu penso o seguinte: se não conseguiram dominar a tecnologia de voo há milhares de anos, precisamos explicar a quantidade de semelhanças meticulosamente cirúrgicas que vemos com as tecnologias dos dias de hoje. Mas me diga aí você nos comentários. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo para fortalecer a nossa amizade e deixe aí sua opinião nos comentários. Um forte abraço e até mais.